Seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso estudo da Bíblia. Estamos utilizando o guia Como Interpretar as Escrituras, é o tema dos nossos 3 meses do nosso trimestre. E a lição de hoje, lição 5, tem por título Somente pelas Escrituras, Sola Escritura, um tema fascinante durante todo o trimestre e um tema especialmente caro, importante aos adventistas, sola escritura, ainda mais pela questão do espírito de profecia de Ellen White. Como os adventistas podem promover um sola escritura se eles acreditam em Ellen White, um profeta que não está entre os profetas bíblicos? Como pode ser isso? Vamos ver no fechamento da lição. Agora eu quero destacar a importância do assunto deste trimestre, que é como interpretar as Escrituras. O estudo de todos os outros temas, o estudo das profecias, o estudo dos evangelhos, o estudo das histórias da Bíblia, depende de você saber como interpretar as Escrituras. E os temas aqui explanados, eles são importantes até para você que lê os livros de Ellen White e quer saber como interpretar. Então, como interpretar, a ciência da hermenêutica, ela é de uma importância vital para a nossa vida. Você que vai fazer Enem, você que vai prestar concurso público, você precisa saber como interpretar o enunciado, Interpretação de texto. Isso aqui é fundamental. Estamos aqui voltados para interpretar a Bíblia. Então eu peço para você muita atenção, se aplique, esforça-te para entender os princípios aqui explanados. Nós temos feito vídeos mais longos, todos estão de quarentena e possuem um tempo para entender os princípios, porque o assunto é muito bom, mas não tem espaço para o autor se aprofundar tanto. São apenas uns 4, 5 ou 6 parágrafos a cada dia. Então estamos fornecendo um material suplementar para que você realmente se apodere aí e se aprofunde e melhore a sua capacidade interpretativa. Vamos então para a parte de sábado, e eu fiz uma linha do tempo aqui, que não podemos ficar sem linha do tempo, ok? Acompanhe aí comigo. A escrita da Bíblia começou por Moisés no século XV a.C. E ali no século XI e X a.C., Samuel e Davi, eles realizam reformas importantes no sentido de chamar as pessoas para as Escrituras. Samuel, ele funda a escola dos profetas, porque o povo estava se apostatando. E a escola dos profetas era um local onde os jovens poderiam ser treinados mediante o estudo dos escritos de Moisés. Você tem Ezequias, em 716, realizando uma reforma importante. Porém, mais que isso, em 622 a.C., Josias, ele encontra o livro da lei. Que livro da lei? A Bíblia da época. Estava perdida, Ele encontra o livro da lei e já nem sabia o que estava escrito. Pede que o livro fosse lido e quando ele descobre o que estava escrito, ele fica apavorado, manda consultar a profetisa Hulda, Olha, encontramos o livro da lei, estamos fazendo tudo errado. Então ele realiza aí uma reforma ainda mais profunda para restaurar a verdade bíblica, para restaurar a lei de Deus, para que isso pudesse ser praticado, aplicado. Veja que a importância da Bíblia não é apenas uma compreensão abstrata de verdades eternas, mas ela é um livro ético. Quando a gente fala em ética, o que a gente está querendo dizer? Usos e costumes, comportamento. Então, esse livro ele não pode apenas ser algo abstrato, mas ele tem que afetar a maneira que você vive. Aí nós temos Esdras e Neemias, foi tópico de uma lição há 2 trimestres atrás, restaurando ali a verdade bíblica que já estava esquecida, O povo voltou do cativeiro, eles estavam reforçando, olha, não podemos esquecer, não podemos esquecer. Esdras, então, ele lia e explicava as Escrituras para as pessoas que às vezes não entendiam e não falavam mais a linguagem que a Bíblia foi escrita. E aí, um pouco que Neemias voltou lá para a Pérsia, quando ele retorna para o reino de Judá, eles já haviam se esquecido de tudo. Então, o trabalho dos líderes sempre tem sido colocar as Escrituras diante do povo e lembrar-lhes dos seus princípios, a contínua pregação do texto bíblico.
Só que depois de Esdras e Neemias, o povo foi influenciado pelos gregos e se afastou bastante da Bíblia, se afastou dos princípios, jeitosamente rejeitavam o mandamento de Deus para estabelecer a tradição dos homens, a tradição dos anciãos. E aí nós temos quem? Jesus, o grande reformador, que ele procura, está escrito. Este princípio seria o princípio fundamental de sua vida. Está escrito. E vamos ver aqui mais adiante como Jesus fala, não lestes, não está escrito, não está aí, né? Quem lê entenda. Então, Jesus ele procura acabar com a maneira que os rabis e líderes da sua época interpretavam a Bíblia, né? Olha, não é isso que o autor quis dizer, está escrito. E ele quis restaurar, está escrito. Agora, depois dos discípulos, depois de Jesus, as escrituras são pervertidas, a filosofia é mesclada com as escrituras, o saber humano, ele é colocado como prioritário sobre as escrituras, ou seja, a razão sobre a palavra de Deus. E na Idade Média era dito que você precisava estudar os escritos dos teólogos, porque se você fosse direto para a Bíblia, você poderia ficar louco, você poderia se confundir. Agora, estes homens sábios, eles conseguiram navegar naquelas águas tenebrosas e eles estão dizendo para você aqui o que é importante. Então, fique com o escrito dos teólogos. E aí, Martinho Lutero e os reformadores falam, precisamos acabar com isso. Então, nós temos a Reforma Protestante, com um marco ali em 1517, dizendo assim, sola Escritura, tota Escritura, somente a Escritura e toda a Escritura. Então, como foi isso? O que aconteceu? Olha essa tabela prática aqui, que coloca a tradição católica de um lado e a tradição protestante de outro lado. Então, a tradição católica entende como fontes da revelação as Escrituras, a Bíblia, o magistério da Igreja, né, a interpretação feita pela própria Igreja, as encíclicas, os sínodos, as bulas e a tradição dos pais, ok? E ali, a tradição protestante, que se iniciava com Lutero e Calvino, dizia o quê? Somente as Escrituras possuem autoridade, né, e tudo precisa ser provado pelas Escrituras. Se houver uma tradição, note que nós não somos contra as tradições, nós não somos contra o ensino da igreja. É aqui que você tem que entender. A questão não é haver uma tradição ou haver um ensino da igreja. Isso pode existir. O problema é quando isso é contrário às Escrituras. Isso que quer dizer sola a Escritura. Vamos, né, aprofundar isso aqui mais para frente. Então, esse é o primeiro contraste que eu faço. As fontes de revelação para a tradição católica e as fontes de revelação para a tradição protestante. Mais abaixo, o método de interpretação. A tradição católica tem um método alegórico e a tradição protestante restaura a interpretação literal da escola de Antioquia, que havia sido perdido, né? Que havia sido suplantado pela filosofia grega, pela maneira que os gregos interpretavam seus mitos. Né? Você já ouviu falar na mitologia grega, Atlas ele estava ali carregando o mundo em suas costas, e o que isso significa para nós hoje? Aí você faz uma aplicação, né, de tantas histórias gregas. E Filo, um judeu que estava ali em Alexandria, no Egito, antes de Cristo, ele começou a fazer a mesma coisa com os escritos de Moisés. Depois vieram os cristãos e são contaminados pela filosofia grega e começam a fazer a mesma coisa com as histórias bíblicas. Olha, eu tenho aqui a história de Balaão. Na verdade, Balaão ele é símbolo de outra coisa, né? A jumenta ela quer simbolizar outra coisa. E você vai fazendo alegorias, né? Olha, o profeta ele escreveu aqui sobre a história de Balaão, mas existe um significado oculto, um significado secreto, um significado místico, né? Que está aqui mais profundo. Tiago, eu não entendi bem essa questão de alegoria. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo adaptado, vamos dizer aqui, de Santo Agostinho, um teólogo ali do século IV, que escreveu sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, entendemos que seja uma história real, uma história que aconteceu naqueles dias, né, de um homem que foi assaltado, ficou à beira do caminho e passou então o sacerdote, o levita, e depois veio um samaritano e levou aquele homem e deixou no hotel e deu 2 moedinhas e falou assim, olha, quando eu voltar, né, qualquer coisa eu pagarei mais. Então quem é o homem que foi assaltado? É o pecador. Quem é o bom samaritano? É Jesus. Olha só,
Bom samaritano é um samaritano, mas eu estou colocando, não, ele simboliza Jesus. Quem que é a hospedaria? Ah, o hotel é a igreja. E quem são as duas moedinhas? Vou fazer uma adaptação aqui para o Adventismo. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, né? E o que é quando o bom samaritano vai voltar? É a volta de Jesus. Você está entendendo o que é a interpretação alegórica? É uma interpretação bíblica que não transparece na linguagem empregada. Eu invento aqui uma outra historinha, um outro símbolo que não tem nada a ver com a história realmente contada. Não, a história realmente contada é que nós precisamos ajudar o próximo, nós precisamos ajudar aquele que está ao nosso lado, mas os judeus que se diziam cumpridores da lei fecharam os olhos e passaram de largo, ao passo que o inimigo ele passou perto. Essa é a história. Aí eu faço uma aplicação, eu alegorizo a coisa para dizer uma outra coisa de volta de Jesus que não tem nada a ver com aquela história ali. Ah, a volta de Jesus é importante? Mas não tem nada a ver com a parábola do bom samaritano, entendeu? Então isso aqui está na tradição católica, Orígenes, Agostinho, Ambrósio, método alegórico de interpretar a Bíblia. Aí vem os protestantes e falam, não, peraí, tem que ser interpretado de acordo com o que está lido, senão não tem limites para isso aqui, limite é a sua imaginação. Se você tiver imaginação e você vai inventando alegoria, você pode dizer que aquilo simboliza qualquer coisa, né? Ah, os gigantes aqui, eles podem simbolizar... Olha, você pode fazer aplicações teológicas, mas você não pode fazer alegorias, é diferente. Tiago, mas e a tipologia? Tipologia é mediante as Escrituras. Se as Escrituras fazem uma aplicação tipológica, se um profeta faz uma tipologia, né, como a tipologia do santuário, o sacerdote, ele é um tipo de Cristo. A ovelha simboliza Cristo, ele é um tipo feito pelo próprio escritor bíblico. Isso aqui você pode fazer, mas eu não tenho autorização, Tiago, para fazer um tipo. Quando eu começo a dizer que eu estou fazendo um tipo, eu estou fazendo uma alegoria. E é esse o problema de você alegorizar as Escrituras. Senão você perde a objetividade do texto. Pode significar qualquer coisa. Você imaginou que é alguma coisa, então você alegorizou aquilo. Não, tem que ser objetivo. E os protestantes falaram, olha, é o que está escrito aqui, sola escritura. E ali, né, a reforma protestante tem somente as Escrituras, interpretação literal, o critério histórico-gramatical. Temos aqui um critério das palavras, temos uma relação sintática nessa frase. Utilizamos a história para esclarecer um pouquinho, mas o foco é nas palavras. Eu não posso fazer, né, comer a história com... A história com Bíblia. É a Bíblia com um pouquinho de história, não é um montão de história com um pouquinho de Bíblia. Então, o critério ele é gramatical ali, com a história nos iluminando o caminho, né? Mas muitas às vezes acabam ficando mais com a história e utilizando a Bíblia de sobremesa. Não é assim. Agora, a tradição da reforma que estava ali levantando, restaurando as verdades bíblicas, ela se perde pelo meio do caminho. O liberalismo, a filosofia agora, enquanto você tinha lá na Igreja Católica a filosofia racionalista, né? A filosofia protestante acaba se rendendo a filosofia empirista, né? A filosofia experimental, a ciência moderna, a razão, solapou a autoridade das Escrituras. E ali na Alemanha você tem os filósofos alemães dizendo como que a Bíblia deve ser escrita, a ciência colocando-se acima da revelação da Bíblia. Ninguém mais acredita em Gênesis, ninguém mais acredita em Moisés. Então não existiu Moisés, não existe lei de Moisés e pronto, e acabou tudo. E Jesus foi um homem muito bom que existiu, mas eu não tenho os milagres, não existe o sobrenatural. Então, nós voltamos ao obscurantismo, porque não temos mais Bíblia. Voltamos agora na nossa tabela. Surge um movimento em 1844, um movimento de reavivamento protestante que tem por função o quê? Continuar o trabalho da reforma protestante. A reforma protestante ali de Lutero, que trazia luz para as Escrituras, que apresentava a Bíblia ao povo, essa reforma protestante, ela é embaraçada pelo iluminismo que se inicia ali, esse iluminismo alemão, né? A Bíblia perde a sua autoridade e agora nós precisamos restaurar as verdades bíblicas. Então havia muitas verdades bíblicas que foram restauradas, como o sacerdócio de todos os crentes, como o batismo, restaurado pelos batistas, como a justificação pela fé, restaurada por Lutero e Calvino. Agora, e o sábado? Ele não havia sido restaurado ainda, mas era uma verdade bíblica. E Lutero passou um aperto tremendo quando ele estava discutindo com alguns bispos e prelados católicos, e eles falam, olha, se você está dizendo que tem que ser autoridade bíblica, então por que você não guarda o sábado?
Martim Lutero não soube dar uma resposta satisfatória. Então, o movimento adventista, ele nasce falando assim, olha, vamos tirar toda a filosofia, toda a teologia, todo o raciocínio humano e vamos aqui estudar a Bíblia, e a Bíblia apenas. É por isso que muitos pioneiros adventistas rejeitaram inicialmente a doutrina da Trindade, porque parecia que era muita filosofia ali, né, do Concílio de Nicéia, do Concílio de Constantinopla, e que aquilo não tem na Bíblia a palavra Trindade. Porém, com o passar dos anos, um pouco mais de observação, eles entenderam, olha, a palavra Trindade não existe na Bíblia, mas você tem um conceito na Bíblia, ok? Então, isso aqui é a nossa parte de sábado. Fizemos uma contextualização e agora você está muito mais enraizado, você vai compreender bem melhor isso, ainda mais pelo contraste que fizemos entre as duas tradições. Olha, vamos para a parte de domingo, as Escrituras como norma dominante. 1 Coríntios 4, 1 a 6. O que está escrito lá? Vou destacar o verso 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendeis isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então, vou ficar com Paulo ou com Apolo? Eu sou de Paulo ou sou de Apolo? Eu sou bíblico. Enquanto Paulo estiver com a Bíblia, eu sou de Paulo. Enquanto Apolo estiver com a Bíblia, eu sou de Apolo também. Então, o critério é o critério bíblico e eu não posso ir além do que está escrito. Eu não posso ultrapassar o que está escrito. Tiago, como assim? Eu vou dar aqui um exemplo. Muitas vezes os irmãos, eles extraem mais informações do que estão disponibilizadas, do que está disponibilizado no texto bíblico. Já que eu falei de Trindade, deixa eu me dar um exemplo. Muitos perguntam assim, Tiago, cadê o trono do Espírito Santo? Porque eu falo aqui no trono do Cordeiro, aqui tem o trono do Pai, mas o Espírito Santo, cadê ele aqui? Olha, você está ultrapassando o que está escrito. Como assim, Tiago, eu estou ultrapassando no que está escrito? Em primeiro lugar, eu não falei que existe trono do Espírito Santo. Vou dar um exemplo aqui, só estou dando um exemplo. Não vamos guerrear por causa aqui da Trindade, né? Então, não falei que existe um trono do Espírito Santo. Mas você está supondo que deveria existir um trono, sendo que isso não está escrito. Então você lê uma coisa, né, que tem ali o trono do Cordeiro, o trono do Pai, que na verdade é um único trono. É um único trono para a divindade. Mas aí nós imaginamos que existe um trono para o Filho, um trono para o Pai, e cadê o trono do Espírito? Então você está ultrapassando as informações que foram dadas, né, como se a Bíblia exigisse que houvesse um trono do Espírito Santo. Aí você está fazendo a filosofia, isso aqui que é a filosofia grega, né? Você está racionalizando que, bom, se existe um trono para o Pai, um trono para o Filho, também deveria existir um trono para o Espírito Santo. Isso aqui é o raciocínio complementando algumas lacunas da Bíblia, sendo que existe um trono só, que é o trono da divindade. Então, não ultrapasseis o que está escrito. Ah, Tiago, então quer dizer que a gente pode beber café, não é? Porque na Bíblia proíbe beber café. Onde está aqui na Bíblia, Tiago? Proibindo fumar. Ah, e fumar maconha, cheirar, né, cocaína, crack, e essas coisas todas. Cadê isso aqui proibido na Bíblia? Não está dizendo que é só a Escritura, para dizer uma doutrina, tem que estar fundamentado na Bíblia. Porque você fala que não pode beber café na igreja adventista, então você está ultrapassando as Escrituras. Isso aqui é uma maneira, né, você já talvez escutou esses argumentos, mas as pessoas compreendem muito mal que seja o sola Escritura. O sola Escritura não anula o estudo do livro da natureza. Como assim, Tiago? Paulo diz que Deus se revelou a todos os homens, o seu eterno poder, a sua divindade, né? Por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1 está lá. Por meio das coisas que foram criadas. Pela observação da natureza, pelo estudo da física e da química, nós estamos estudando o livro de Deus. A ciência é um dos livros de Deus. Qual ciência, Tiago? A ciência que observa a natureza. A ciência da filosofia, e essa não, é a ciência da natureza, ok? E que os homens perverteram, e Paulo fala,
tornando-se nulos em seus próprios raciocínios, violando a própria lógica matemática, violando os raciocínios, né? E falam aí de que não existe Deus, de milhões e milhões de anos, de vida existindo de onde não existe vida, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Por isso Deus os entregou a paixões infames. Está lá Romanos capítulo 1, ok? Então o livro da natureza, ele pode ser estudado. Então, no livro da natureza, temos muitas informações que não estão na Bíblia. Fumar maconha, o que acontece? Destrói o sistema nervoso, faz mal fumar maconha, faz mal utilizar cocaína, mas não está proibido na Bíblia. Ah, se não está proibido na Bíblia, eu não vou utilizar. Não, a ciência me diz que faz mal. Comer gordura está escrito na Bíblia e a ciência me diz também que faz mal comer gordura. Agora, quando eu não devo utilizar a ciência, quando ela contraria a Bíblia. Aqui que está o ponto, isso aqui é uma extensão da lição da semana passada. Ah, você achou que era brincadeirinha, que era simples? Não, é muito importante que nós estudamos na semana passada, são princípios, isso aqui é muito, muito forte. Quando a ciência, ela se aproxima da Bíblia, ela complementa o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Devemos cuidar da saúde. E a ciência diz que utilizar café faz mal para a saúde. Então nós não utilizamos café. E tantas outras coisas que a tradição nos ensina que é bom. Os pais da igreja possuem bons princípios de hospitalidade, bons princípios de variadas coisas. E temos que aprender com eles. Existem boas tradições. Se elas não são contrárias à Bíblia, qual é o problema? Por exemplo, uma pessoa me perguntou essa semana sobre a tradição de que alguns possuem de enterrar uma igreja, de enterrar uma Bíblia na fundação de uma igreja, né? Antes de construir a igreja. Ou de descartar os restos da Santa Ceia, talvez até enterrando esses restos. É uma tradição? Ela é uma tradição bíblica, né? Que o templo, a sinagoga foi construída em cima de uma Torá? Não, mas ela é contrária à Bíblia? O que se quer dizer ali? Que a igreja está sobre a palavra de Deus. Então é uma tradição, mas não é uma tradição antibíblica ou contrária à Bíblia. Então o sola escritura quer dizer que não pode existir concílio, sínodo, encíclica, decisão da igreja contrária à Bíblia. Agora, a igreja pode implementar decisões que estão de acordo com princípios bíblicos, mas não estão detalhados pela Bíblia. A igreja tem essa autoridade foi conferida por Deus à igreja. Isso aqui não quer dizer que é a igreja católica romana, que é a autoridade do Papa. Não, a igreja adventista, ela se baseia na autoridade de Atos, capítulo 15, e pode implementar práticas, detalhes, reformas, desde que não contrarie o texto bíblico. O texto bíblico pode não os mencionar, mas se essas práticas e tradições estão de acordo com o texto bíblico e não os contraria, não é uma violação ao princípio da sola escritura. E a lição coloca aqui, outros campos podem lançar luz sobre alguns aspectos bíblicos e sobre o contexto das passagens bíblicas. Também não exclui o auxílio de outros recursos na tarefa de interpretação, como léxicos, dicionários, concordância, né? Mas o que é o ponto? A interpretação correta da Bíblia quer dizer que o texto das Escrituras tem prioridade sobre todos os outros aspectos, ciências e auxílios secundários. Você entendeu o que é sola escritura? Não quer dizer que não pode fumar maconha, tem que estar escrito aqui. Não quer dizer isso, mas não pode contrariar o que está escrito aqui. Vamos para a segunda-feira, unidade das Escrituras. Então, enquanto domingo eu tenho sola escritura, né, somente as Escrituras, aqui na segunda-feira eu tenho o tota escritura, todas as Escrituras, né? Algumas tradições cristãs privilegiam ou aceitam apenas o Novo Testamento. Mas o Velho também é importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso está no Novo Testamento. Paulo está falando isso sobre o Antigo Testamento. E aqui nós temos, leia Tito 1:9, né? Vamos lá? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Quem deve fazer isso?
Está ali nos versos anteriores, olha, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível e apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Então, apegado às Escrituras, conhecedor das Escrituras, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer. Meu amigo, você tem que conhecer toda a Bíblia, porque os jovens, principalmente os jovens, e eu fui jovem, eles perguntam, eles querem saber por que não pode usar maquiagem, joias, por que não pode fumar maconha, por que não pode beber vinho, por que não pode praticar o sexo antes do casamento. Onde estão essas coisas nas Escrituras? Muitos comentários pediram, Tiago, comente isso aí. Olha, nem sempre eu tenho tempo, né? É difícil às vezes até gravar a lição. Então eu vos recomendo que estude as Escrituras, todas as Escrituras, para que nós tenhamos base. Para quê? Para exortar e poder para convencer. Muitas das explicações que me deram não me convenciam. Explicações sobre joias. Aí eu abria Ezequiel 16 e falava aqui, ó, Deus dava joias para Jerusalém utilizar. Deus compara a sua igreja, Deus compara o seu povo aqui como uma virgem, ele dava joias. Abraão colocou brincos, pendentes lá, né? Mandou Eleazar pendurar esses brincos ali na noiva de Isaac. Como é que hoje não podemos usar joias? Precisamos conhecer as Escrituras. O bispo precisa conhecer, o ancião precisa conhecer, o diretor de jovens, o professor de escola sabatina precisa conhecer para quê? Para exortar, né? E para convencer. Exortar como? A pessoa está fazendo uma coisa errada, a base é a Bíblia. E para isso você tem que conhecer toda a Bíblia. Aí você vai falar, o jovem, pastor, por que não pode, né, viajar no dia de sábado? Por que não pode fazer sexo? Isso é uma questão cultural. Aí você não vai ter autoridade, você não vai conseguir convencer. A pessoa pode, tá, mas ele não acredita, e ele continua fazendo, ele não é convencido pelo texto bíblico, porque o texto bíblico não foi apresentado a ele de maneira sistemática. É aquela expressão do Espírito de profecia, devemos formar uma cadeia de verdades, esse ponto, esse elo mordendo esse outro elo, e você vai formando a cadeia de verdades das Escrituras. Então, o bispo, o diácono, o líder, ele precisa conhecer a Bíblia para poder convencer quando ele for inquirido. Olha, a Bíblia não pode ser utilizada de maneira isolada. Devemos utilizar toda a Bíblia. Agora, no rodapé aqui, ó, o que devemos fazer quando nos deparamos com textos ou conceitos bíblicos que parecem contraditórios? Como resolver? Primeiro ponto, comparar todos os textos que falam daquele assunto. Tiago, aqui está escrito, Deus não pode ser tentado de maneira alguma, Deus não pode ser tentado, ok? E aqui diz que Jesus foi tentado. Resultado, se Deus não pode ser tentado e Jesus foi tentado, então Jesus não é Deus, é isso? Mas aqui diz que Jesus é Deus. Parece haver uma contradição. Como você vai resolver? Reúna todos os textos que falam da divindade de Cristo. Depois, reúna os textos que falam que Deus não pode ser tentado. Reuniu tudo? Você vai partir dos textos mais claros para os mais difíceis. Quais são os textos mais claros? Olha, é muito claro na Bíblia que Jesus ele é Deus. Isso aqui não pode ser negado sobre o ponto de você negar completamente o cristianismo. Está bem estabelecido aqui. Agora, então, como que Deus não pode ser tentado? O que significa isso? Esse é o texto mais obscuro. E ali você vai entender que você pode elaborar agora uma conciliação dos textos, somente quando há uma aparente contradição, que um texto ele pode ceder. Quando é o pensamento humano e a Bíblia, não, é o pensamento humano que cede. A Bíblia, o texto bíblico, ele só cede quando ele está em colisão com outro texto. Olha, quando diz que Deus não pode ser tentado e Jesus foi tentado, o que foi tentado foi a natureza humana de Cristo. Não a natureza divina. A natureza divina ela se recolhe e deixa ali a natureza humana para ser tentada. Então, você vai harmonizar as declarações bíblicas assim. Reúna, abra um documento Word, coloque os textos. Eu não tenho computador. Escreva num caderno as referências e vai lendo os textos que parecem contraditórios. Mas reúna todos. É tota escritura. Não vai ficar com um texto sobre a imortalidade da alma. E a alma tornou a entrar no menino ali, o episódio com Elias. E aí quando Rebeca tem Benjamim, e a alma lhe saiu, né? A alma entra, a alma sai, vai ficar só com 2 textos. Reúna todos os textos, todos, sempre todos, é toda Escritura. Isso aqui vale também para o Espírito de profecia, né? Muitos irmãos ficam discutindo, né? Vamos pregar sobre usos e costumes. E eu vejo uma falha que ninguém reúne. Olha, vamos listar todos os textos de Ellen White sobre café, todos os textos de Ellen White sobre vestuário,
todos os textos sobre o uso do queijo, o uso dessas coisas. Às vezes as pessoas se pegam em um texto e faz teologia em um texto. Não, são todos os textos, meu irmão. Você vai interpretar a lei, né? São todos os textos, sempre disso. Porque se você fica só com parte, você vai entrar no problema lógico, aí você vai violar o livro da natureza. Qual que é o livro da natureza, Tiago? É um problema aqui de indução, né? Na Europa só existiam cisnes brancos, né? Só existiam cisnes brancos. Então, né, inventaram que cisne é branco. Até que ali em 1600, 1700, né, o pessoal vai para a Austrália e vê um cisne negro. Olha, estavam errados lá. Não quer dizer que não existam cisnes negros. É que eles estavam apenas com uma parte do mundo que Deus criou e precisavam observar todo o mundo criado, ok? Então estavam apenas com uma parte. E aí quando observaram animais que eles não conheciam, descobriram que o cisne não é branco. Então por isso que fala, descobriram um cisne negro. Então ali você tem que observar todos os textos de Ellen White, porque pode ser que surja um texto ali que ele quebra o esquema que você montou. Pode ser que um texto na Bíblia, ele vai quebrar a cadeia de verdades que você montou. Então são todos os textos bíblicos sobre determinado assunto. Se você não reunir, não dá para fazer teologia, não dá para extrair ali a norma. Terça-feira, clareza das Escrituras. Ah, Tiago, mas é difícil ler a Bíblia, tem uma linguagem tão complicada, né? Olha, ela é um pouquinho complicada assim. Por quê? Porque é tradução de uma língua muito diferente do português, né? Quando se traduz ali o Espírito de Profecia do inglês para o português é facinho de entender. Mas quando se traduz o hebraico, o grego, é complicado. E ali as traduções são mais arcaicas e os textos sagrados de todas as religiões, né? Dos muçulmanos, dos judeus também, né? As traduções de textos sagrados costumam ser arcaicas para dar aquele ar de importância, aquele ar de respeito, de sacralidade ao texto bíblico, né? E isso dificulta, ainda mais no Brasil, porque as pessoas têm dificuldade de leitura. Agora, meu amigo, se você tem dificuldade de leitura, eu quero dizer uma promessa. O Espírito Santo nos fará lembrar de todas as verdades, o Espírito Santo nos ajudará a entender as palavras de Jesus. Agora, você tem que se esforçar, né? Esforça-te. Você já teve dificuldade para compreender alguns textos? É o rodapé. Você tem que se esforçar. Ah, mas eu li 3 vezes. Só 3 vezes, irmão? Tinha que ter decorado, tinha que ter lido 100 vezes o livro. 100 vezes, lê o livro. Vamos ver se tem algum comentário aqui no Espírito de Profecia. Vamos ver aqui o que diz o comentário bíblico adventista. Aí tem gente que tem dúvida e não pergunta. Rapaz, liga para o seu pastor, os anciãos da igreja, né? É o papel deles, liga para eles e fala, estou com a dúvida aqui nesse texto. Tem gente que tem a dúvida e não pergunta, né? Manda um WhatsApp lá e pergunte o texto. Os pastores, às vezes, são ocupados, lidam com muitas tribulações, ainda mais se ele trabalha numa associação, às vezes tem dificuldade de atender a todo mundo, mas vamos tentar atender a todos, vamos nos esforçar, ok? Vamos tentar responder as perguntas dos nossos membros e membros, se esforcem, perguntem, mas você tem que correr atrás, você também não pode querer só que o pastor explique. Você já leu? Você já entrou na internet e digitou? Às vezes a pessoa não digitou, não pesquisou nada, né? Aí ela vai e te pergunta, não, vai ali no YouTube e pergunta, procura, esforça-te para entender a Bíblia. Agora tem que ler bastante, que o Espírito Santo vai te ajudar a entender. O que Jesus falou? Eu achei muito interessante essa pergunta 3. O autor colocou vários textos onde ele fala, não lestes, não está escrito, olha, quem lê entenda, não lestes, não tendes lido. Então, irmãos, se nós lermos, nós vamos entender. As Escrituras são claras e elas não são apenas para o teólogo, para o erudito, né? Como a escolástica fez, separando. Essa separação entre leigos e teólogos é uma separação católica, se você não sabia, né? O protestantismo, a tradição protestante, ela apregou o quê? O sacerdócio de todos os crentes. Então, todos podem fazer teologia, a diferença é que o teólogo faz de maneira profissional e o outro faz de maneira amadora, mas todos possuem os mesmos instrumentos à sua disposição, né? A verdade não se revelou apenas ao teólogo, né? Ao filósofo, ao erudito. Então, lembre-lhe da nossa regra de ouro que nós vimos alguns dias atrás, ó. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu óbvio sentido, o texto lá de O Grande Conflito. Veja agora a regra de ouro no Tratado de Teologia Adventista, página 75, e copiei aqui da lição, nem abri o tratado, tá lá, ó.
O exemplo uniforme dos escritores da Bíblia mostra que as escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate óbvia e claramente de linguagem figurada. Então você, membro simples, pegue a Bíblia e leia. É o que está escrito, é o que vale, é o sentido literal, ok? Agora, cuidado com exceção, ó. Não é a menos que se trate, óbvia e claramente, de linguagem figurada. Não é linguagem figurada, não é linguagem simbólica, então é para ser literal. Não é preciso retirar a casca, tá, entre aspas, para alcançar o miolo de um significado místico, secreto ou alegórico que somente os iniciados podem descobrir. E é interessante que você, e agora eu já entro aqui na parte de quarta-feira, né? As escrituras interpretam as escrituras. É importante que você consulte as línguas originais? É importante. Por quê? Para ter certeza que você não está sendo traído pela tradução. Agora, muitas pessoas pensam que nas línguas originais está o verdadeiro sentido e que só quem entende a Bíblia é quem entende as línguas originais. Não. As línguas originais é para você não ser traído pela tradução. O que muitas pessoas às vezes fazem, olha, aqui está escrito não fume maconha, mas se você originar no não, esse não quer dizer não, mas esse não às vezes quer dizer sim. E às vezes a pessoa vai na língua original para mudar completamente o sentido da frase, do contexto, de tudo. Então, a língua original ela ajuda, mas como então, Tiago, eu descubro o que está na língua original? Ah, eu tenho que olhar num dicionário. Agora, irmão, vamos usar o raciocínio. Como é que a pessoa que escreveu o dicionário, ela descobriu o sentido das palavras para pôr no dicionário? Você sabe como? Lendo a Bíblia. Não tem como inventar, gente. Não tem como falar assim, olha, eu falo grego e, portanto, eu sei as palavras, né, da Bíblia, agora eu vou escrever o dicionário com base no que eu sei. Não. E como é que você descobriu o grego? Falando grego, porque outras pessoas já falavam grego. E como é que essas outras pessoas já falavam grego? Porque pessoas antes delas falavam grego. Então, como é que sabemos o sentido hebraico das palavras? Pela maneira que os escritores bíblicos utilizaram aquelas palavras em outros lugares. Então, se você nunca teve oportunidade de abrir um dicionário bíblico ele não fala, olha essa palavra porque tem um formato assim, porque essa letrinha tem isso, então ela significa isso. Não. O dicionário, ele coleciona os sentidos que as palavras são utilizadas na língua. O dicionário de português, o de inglês, todos os dicionários, entendeu? Então, a dica, você quer estudar Ellen White, aí chegou uma palavra que você gostaria de saber, né? Você vai pegar um dicionário da língua dela, da época dela, o Webster, e você vai olhar o que ela disse em inglês e como que essa palavra era entendida na época dela pelo dicionário Webster. É assim que os dicionários bíblicos funcionam. Se você abrir um dicionário bíblico, ele está lá com várias passagens da Bíblia dizendo assim, olha, o que significa a palavra logos aqui? Olha, o logos, na época dos escritores bíblicos, era utilizado assim, 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 vai colocar um monte de referências. E aí você pode olhar o que Pedro, o que João, o que Paulo utilizou a palavra logos. Ali ele também fala, olha, na literatura clássica em grego, o logos também era utilizado dessa forma, mas os cristãos utilizaram dessa forma. Então o dicionário, ele pega versos da Bíblia e mostra como aquela palavra é utilizada. Então, não ache que um dicionário é algo místico, não. Então, você precisa consultar as línguas originais só se você quiser se precaver para não ser traído. Por isso, você precisa adotar uma boa tradução bíblica, uma tradução de equivalência, que vai colocar uma palavra no português equivalente a uma palavra na língua original. Tiago, e a tradução Nova Linguagem de hoje? Essa não é uma tradução de equivalência, ela é uma paráfrase. Sabe aquele trabalho que a professora pedia? Leia o texto e explique nas suas palavras. Essa é a Bíblia Nova Linguagem de hoje. Então, irmãos, se já temos dificuldade numa tradução de equivalência, imagine pegar a Bíblia, você lê e explica nas suas palavras, né? Então você não tem uma relação necessária entre a nova tradução linguagem de hoje e os originais bíblicos, né? Você pode lê-la para dar uma esclarecida, para entender melhor uma história, para entrar mais na história, você pode ler. Mas cuidado, ela não serve para você fazer teologia, porque ela tem outras palavras que não são as palavras inspiradas utilizadas pelos apóstolos. Veja aí, ó.
eu vou mostrar dois textos, ó, Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Agora a linguagem de hoje. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse. Isso aí está uma boa palavra. Para podermos ser aceitos por Deus. Mas ali diz, para que fôssemos justificados. Justificado é um termo técnico, é um termo jurídico utilizado aqui nas Escrituras para falar sobre o julgamento de Deus. E aí o que a linguagem de hoje fez? Aceito por Deus. Ela, na hora de tentar melhorar, ela acabou esvaziando o conceito técnico bíblico. Então cuidado, não dá para fazer teologia com a linguagem de hoje. Olha, agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Uma péssima paráfrase. Diz ali, ó, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aí vamos ter que entender o que é lei. Okay? O que é essa lei? O que é o aio aí? Uma boa discussão. Tudo bem? Agora, vejamos aqui como interpretar as Escrituras. Novamente, ela coloca o método de Cristo. Já lemos, é a terceira vez que eu vou mostrar esse slide. Veja aí, ó, comparando textos com textos. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. É formar a cadeia de verdade, já falamos sobre isso. Vamos passar aqui para a quinta-feira. Antes disso, ainda falando sobre tota escritura, sobre formar a cadeia de verdades. Muitas vezes, uma discussão bíblica é feita em cima de uma consciência coletiva que não existe no texto bíblico. Por exemplo, mas isso é coisa de fariseus, Jesus reprovou os fariseus. A consciência coletiva diz que os fariseus guardavam a lei, ok? Mas, em geral, os fariseus não guardavam a lei. Mateus 23, verso 1 a 3. Está lá. Não guardavam a lei, já lemos isso, já trabalhamos isso. Mas você não abriu a Bíblia e você entrou no debate porque a consciência coletiva, uma verdade formada, que é no costume de todos, diz que o fariseu guardava a lei. Então, quando as pessoas vão discutir sobre Bíblia, né, às vezes discussões sobre textos de Ellen White, elas se baseiam numa consciência coletiva e não postam o texto. Irmão, você tem que postar o texto e ler, sempre extrair tudo dos textos, e não apenas de um texto, de todos os textos. Cuidado com a falsa percepção de realidade criada ali por uma consciência coletiva que, né, é como uma tradição que nos escritos de Ellen White ela diz que a última oração de Jesus vai ser pelas mães. Não existe esse texto, né? Outra falsa tradição aqui, que o domingo será pregado nos púlpitos adventistas. Igrejas inteiras se perderão, né? Isso pode até existir, mas não tem o texto. E aí você, não, mas Ellen White falou que igrejas inteiras se perderão. Então, é uma consciência coletiva e as pessoas vão debatendo. Não, é verdade. Calma, será que o texto existe? Pergunte aí, me mostre o texto. Me mostrou o texto? Agora eu vou debater sobre o texto. Sempre assim, olha, Paulo falou isso. Não entre na discussão logo, não pede o texto. Cadê o texto onde Paulo falou isso? Leia o texto e fala, olha, ele falou isso mesmo? Mas cuidado de você entrar na consciência coletiva, você entra no debate e ninguém mostra texto nenhum. Então ali debatendo sobre o texto, que na verdade nem está escrito daquele jeito, ok? Sola Escritura e Ellen White. Muitas pessoas falam assim, olha, eu gostaria muito de ir para a igreja adventista, mas eu tenho uma dificuldade com Ellen White, só esse ponto, né? Já estou guardando sábado, já não como alimentos impuros, mas eu não tenho dificuldade com Ellen White, né? Outros estão na igreja, batizados, e falam, olha, eu sou um adventista, mas eu tenho muitas dúvidas em relação ao dom de profecia. Para os adventistas, eu digo, olha, não deveriam ter, né? Porque isso faz parte do seu voto. Você, quando foi se batizar, você prestou atenção o que você estava ali professando diante de uma comunidade? Olha, eu creio, sim, 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 vou professar isso aqui até a morte, não vou negar. Então, um dos votos ali é entender que Ellen White recebeu o dom de profecia, ou seja, ele é um profeta, e ela faz parte da profecia apocalíptica que o movimento remanescente, a igreja dos últimos dias teria um profeta. Você entendeu? Então é o seguinte, por que você está na igreja adventista? O adventista vai falar, porque a igreja é verdadeira. E por que a igreja é verdadeira? Porque ela é a igreja da profecia. Qual profecia? Profecia do Apocalipse. Tá, mas não tem o nome adventista ali.
Como que eu sei que é a igreja verdadeira? Pelas características que o Apocalipse dá sobre a igreja e combina com a igreja adventista. E você sabe quais são as características que a igreja dá? Quais são as características que o Apocalipse dá? O Apocalipse diz assim, que a igreja verdadeira dos últimos dias guardaria os mandamentos e teria um profeta. Tiago diz isso e diz. Então, se você não tem Ellen White, você não tem as características para identificar a igreja adventista como a igreja da profecia. E não vai deixar de ser a igreja verdadeira. Está lá em Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho. Testemunho de Jesus. O que diz o texto aqui? Não é esse texto aqui não? Onde está aqui? Ó? A lei e o testemunho. Está aqui. Ó. Isaías 8:20, quinta-feira. A lei e o testemunho. O que é esse testemunho? É o testemunho de Jesus. Jesus, ele testemunha, né? E os profetas agem como escrivões. Você já viu lá, quando uma testemunha vai depor na polícia, vai depor no fórum, e tem alguém lá, um escrivão, digitando as palavras da testemunha? Então, os profetas são os escrivões, né? Então, os profetas, eles receberam o testemunho de Jesus, aquilo que Jesus testemunhou e falou. Então, é a lei e os profetas, né? A lei e os profetas, a lei e os testemunhos. Então, testemunhos para a igreja, é o que Jesus falou para a igreja, essa que é a ideia. Ali em Apocalipse 19:10, João ele se empolga e vai ajoelhar diante do anjo. E aí o anjo fala, João, não faz isso, rapaz. Eu sou, conservo teu e dos teus irmãos, aqueles que guardam o testemunho de Jesus. Eu sou um profeta igual você. Eu recebi uma mensagem e estou transmitindo. Guarde o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 22 diz que o Deus dos espíritos dos profetas. Então os profetas, eles recebem um espírito, que é o espírito da profecia, por isso os livros dos profetas são chamados de espírito de profecia. Isaías é o espírito de profecia, ok? Aqui, ó. Eclesiastes, espírito de profecia. Reis, espírito de profecia. Levítico, espírito de profecia. Tito, espírito de profecia. 1 Coríntios, tudo isso aqui é espírito de profecia, ok? Não é só os escritos de Ellen White que são espírito de profecia. Todo o espírito dos profetas é chamado de espírito de profecia. Espírito dos profetas, dom de profecia, testemunho de Jesus é o dom de profecia. Esclarecido então o que é testemunho de Jesus, isso é uma característica da igreja verdadeira nos últimos dias. E aí a igreja adventista diz, quem é nos últimos dias que guarda os mandamentos? Nós. Não tem nenhuma outra igreja que professa o sábado. Tem aqui a igreja da Reforma, e eu vou colocar a igreja aqui adventista, então, da promessa, que é um movimento pentecostal, carismático, tá. Guardam sábado. Vamos dizer, então, que guarda os 10 mandamentos. Qual dessas possui um profeta? Aí, o movimento carismático, né, a igreja adventista da promessa, não acredita no espírito de profecia. Aí você tem igreja da Reforma e igreja adventista. Agora, a igreja da Reforma, ela sai dentro da igreja adventista, né? Mas eu vou fazer jus aqui aos irmãos que também creem no espírito de profecia. Então, você tem um movimento só, que é a grande igreja, a igreja adventista do sétimo dia, que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Okay? Não tem outra, não, que é o movimento ali de Apocalipse. Não dá para fugir. Então, quando você fala assim, eu tenho dificuldade, você que já se batizou, é adventista, né? Olha, eu tenho dificuldade com Ellen White, você está negando o critério que faz a igreja adventista ser reconhecida como tal no Apocalipse, como igreja verdadeira. Agora, para que você que não é adventista, né? Eu te falo, então, Apocalipse 12, 17, você tem que estar numa igreja que guarda os mandamentos e que tem um profeta. Sua igreja tem um profeta, né? Profeta de acordo com a Bíblia, sua igreja está guardando os mandamentos? Isso aqui é importante. Apocalipse 12, 17. Depois, o Novo Testamento, ele faz um alerta contra falsos profetas. Por que o Novo Testamento faz um alerta contra falsos profetas? Jesus falou, olha, cuidado, haverão falsos profetas. Por que Jesus não falou assim? Não haverão mais profetas. Porque haveria profetas verdadeiros. Então, o alerta que eles fizeram contra os falsos profetas é que haveria verdadeiros profetas e eles tinham que tomar cuidado contra os falsos. Jesus não falou, não haverá mais profetas. Paulo não falou, não haverá mais profetas. Mas Paulo falou, olha, o dom de profecia existe e
é um dom que nós podemos pedir a Deus, dom de profecia. Então, o Apocalipse, ele não acaba com o dom de profecia, até porque não foi o último livro escrito. O último livro escrito foi o Evangelho de João. Então, o fato de ter um cânon bíblico que foi formado ali 200 anos depois, não quer dizer que não há mais profetas. Porque muitas pessoas falam, mas o livro de Apocalipse fala, olha, quem acrescentar palavras a este livro, né? Mas naquela época não tinha nem o Novo Testamento, meu amigo. Não tinha nem o Evangelho de João. Isso foi, né, depois formado ali, né, estabelecido, mais ou menos pelo ano 200 da igreja cristã. Tá entendendo? Então, existiram outros profetas e podem existir outros profetas. O que nós temos que saber é julgar os profetas, provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Agora, um terceiro ponto que eu gostaria de falar é que muitos adventistas, né, eu vou ter dois grupos aqui então, os que não gostam muito de Ellen White e os que gostam muito. E eu quero falar de problemas nesses dois grupos. Né? Eu já falei do problema de não aceitar Ellen White. Você está quebrando aqui um dos princípios, né, uma das características do Apocalipse para identificar o povo remanescente, a igreja remanescente. Do outro lado, é uma falta de manuseio da Bíblia, ok? O espírito de profecia, os escritos de Ellen White são mais fáceis de ler, foram traduzidos do inglês, então estão muito mais acessíveis à nossa língua que um texto erudito e arcaico da Bíblia traduzido do grego e do hebraico. Só que muitos vão lendo o espírito de profecia e não sabem manusear a Bíblia, não sabem provar as verdades dentro da Bíblia. E sempre que surge algo, eles vão citar um texto do espírito de profecia, não porque não pode citar, mas é porque não saberiam citá-lo na Bíblia. Esse é um problema. Às vezes estamos lendo só o espírito de profecia e não estamos lendo a Bíblia. Querido irmão, cuidado com isso, né? Você deve ler o espírito de profecia, mas leia também a Bíblia. Quer ver um problema aqui? Quando estávamos lá na lição de Daniel, sobre o chifre pequeno, sobre o contínuo, muitas pessoas queriam provar esses assuntos, provar a questão dos selos de Apocalipse, provar as questões das trombetas, provar os períodos de Daniel capítulo 12, prová-los como Ellen White. Tiago, não pode? Não pode. Tiago, mas você tá, né? Você que fala tanto do espírito de profecia, fala que não pode, mas não pode mesmo, irmão. Por que não pode? Primeiro, é um erro metodológico aqui. Tiago, como assim um erro metodológico? Ellen White, ela é uma fonte comprometida ideologicamente com o adventismo, né? Você vai utilizar o livro de Mórmon para provar que os Mórmons estão corretos? Não, não pode, porque o livro de Mórmon está comprometido com o movimento Mórmon. Então, eu preciso, antes de saber se Ellen White é um verdadeiro profeta ou não, né? Antes de usar os textos de Ellen White para provar o movimento adventista, se o movimento adventista tem base bíblica, ok? Porque se o movimento adventista não tem base bíblica, automaticamente Ellen White é um falso profeta. Então, o movimento adventista, ele é anterior ao espírito de profecia. Então, o entendimento das profecias de Daniel, o entendimento das profecias de Apocalipse, o entendimento dos 2.300 anos, a data de 22 de 1844, ela é anterior ao reconhecimento do ministério de Ellen White como profeta. Então, eu não posso agora pegar Ellen White, que concorda com tudo isso, e mostrar, olha, qual foi o 7º ano de Artaxerxes? Aí muitos pegam aqui, ó, tá aqui, ó, Ellen White falou que foi 457. Mas, meu amigo, e se a Bíblia não apoiar essa interpretação? Aí tá tudo errado, entendeu? Se for Antíoco Epifânio, a Ellen White é uma falsa profetisa, porque está profetizando contrariamente à Bíblia. Então, como foi que os nossos pioneiros fizeram? Eles se utilizaram do espírito de profecia para estabelecer a doutrina do juízo investigativo, do santuário celestial? Não! Eles trabalharam muito, eles peneiraram, eles garimparam para encontrar estas joias na Bíblia, para formarem a cadeia de verdades adventista, a preciosa cadeia de verdades. Um texto aqui, um texto ali. Isso é importante e até é uma crise entre nós, porque poucos adventistas vão conseguir provar o juízo investigativo, o santuário celestial por meio da Bíblia. E se sentiriam muito confusos quando confrontados com interpretações preteristas que falam sobre Antíoco Epifânio
com interpretações que vão dizer que o juízo investigativo é heresia. Mas os nossos pioneiros, eles não utilizaram Ellen White para falar, olha, Ellen White utilizou aqui, então existe juízo investigativo. Não, eles entenderam Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, eles entenderam a parábola das virgens, a entrega do reino a Jesus, as bodas, a ceia das bodas, Apocalipse. Eles juntaram tudo isso para entender a inspeção que o rei faz das vestes dos seus convidados. Então, toda essa cadeia de verdades, eu não estou falando muito aqui não para você pesquisar, ela tem que ser estabelecida sem Ellen White. Sem Ellen White, portanto, as nossas 28 crenças fundamentais precisam ser fundamentadas na Bíblia sem Ellen White. Eu não estou dizendo que eu eventualmente não posso utilizar, posso, mas eu não posso depender exclusivamente do Espírito de Profecia dos escritos de Ellen White para provar isso aqui. Eu falo do Espírito de Profecia porque é a maneira como os adventistas chamam os escritos de Ellen White. Agora a Bíblia também é um Espírito de Profecia. Você está entendendo então? Então as verdades bíblicas fundamentais, a interpretação de Daniel, de Apocalipse, ela tem que ser feita com base na Bíblia. E até porque na época era assim. Ellen White não conseguia entender o debate bíblico. As pessoas ficavam ali até altas horas da madrugada, não conseguiam entender. E ali, quando os irmãos chegavam a um ponto, ela tinha uma visão e Deus confirmava. É isso mesmo que o irmão Bates, que o irmão White, que o irmão, vários outros irmãos ali chegaram à conclusão. É isso mesmo. E às vezes quando havia, dois irmãos ali, um com a posição com a outra, ela falava, olha, Deus falou que é a posição do irmão tal. Uma posição que já era bíblica, é a posição verdadeira. Agora, ela não dava tudo para os irmãos. Muitos não adventistas pensam que a nossa crença no juízo investigativo, que não é compartilhada por nenhuma parte da cristandade, do santuário celestial, da verdade sobre a morte, da purificação do santuário, ela é porque nós temos o grande conflito, o livro Grande Conflito, e nos baseamos em ela. Não! Ela primeiramente é baseada na Bíblia, e Ellen White confirma, olha, é isso mesmo. Esse que é o raciocínio. Então, aprendam a manusear a Bíblia, aprendam a fazer como Jesus fez. Primeiro Moisés, depois os profetas, ok? Então, primeiro a Bíblia e depois você coloca Ellen White, porque é numa ordem cronológica. Agora, tem muitos engraçadinhos que não aceitam o Espírito de Profecia de jeito nenhum e se dizem adventistas. Aí não, ok? Porque ela também é profeta e ela tem autoridade. E quando ela não contraria a Bíblia, é palavra de Deus e tem que ser seguida. Então, ela vai falar sobre vários outros detalhes. Ela vai falar sobre alimentação, ela vai falar sobre vestuário, ela vai falar sobre entretenimento, ela vai falar sobre criação de filhos, ela vai falar sobre namoro, sobre casamento. Isso contraria a Bíblia? Está contrariando? Esses princípios revelados por Deus, inspirados, eles estão contra os mandamentos? Não, então tem que ser seguidos. Estão de acordo com a Escritura? Vejam aqui, aliás, antes de eu passar para essa parte, eu vou terminar então o que alguns engraçadinhos fazem, é dizer, não, só a Escritura, tem que comprovar pela Escritura. As crenças fundamentais tem que mesmo. Agora, outros detalhes, desdobramentos da lei, você pode estudar o Espírito de Profecia e eles têm autoridade porque são inspiradas pelo mesmo Espírito que inspirou os profetas bíblicos. Antes de eu mostrar o texto, porque até o texto que está aqui na lição, vamos voltar à época de Jesus, vamos voltar à época do primeiro século, ok? Vamos nos dar um banho de realidade, vamos imaginar como realmente era a igreja, os cristãos pregando, não havia nenhum evangelho escrito, não havia nenhuma carta de Paulo, não havia Apocalipse, não havia João, não havia nada. Os discípulos viram Jesus e saíram para pregar. Como é que os discípulos pregavam? Como é que os discípulos pregavam? Nós temos duas coisas ali. Em primeiro ponto, eles não diziam que Jesus era o Messias porque eles eram profetas. Eles não faziam isso. Eles não diziam que Jesus era o Messias porque Jesus lhes deu autoridade e agora eles podem dizer que Jesus é o Messias. Não! Eles utilizavam as Escrituras, eles utilizavam as profecias do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias, porque as profecias se cumpriram. Como? Olha, nasceu em Belém, Miqueias diz que nasceria em Belém, é o servo sofredor, nasceu de uma virgem, apesar de que esse ponto foi muito controvertido com os judeus diziam, isso é uma corrupção das Escrituras, ali não está escrito virgem, ali está escrito donzela, Então,
Procure aí sobre essa profecia de Jesus, é interessante, não receba tudo mastigado depois de 2000 anos de tradição cristã. Procure saber se Jesus é o Messias mesmo, se ele cumpre as especificações do servo sofredor, né? Então, eles diziam, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Então, a base fundamental do Antigo Testamento são a base fundamental do cristianismo são as profecias do Antigo Testamento. Agora, né, vem a primeira prova da igreja que fala que não deveria haver circuncisão. E quem que define a coisa? Né, a igreja reunida por meio do Espírito Santo, um monte de profetas ali, né, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não exigir de vós que vocês não pratiquem relações sexuais ilícitas, não comam a carne de animais focados e, né, nem pratiquem a circuncisão mais. Não precisa mais praticar a circuncisão. Imagine o que os judeus cristãos não falaram. Olha, isso aí não é só a Escritura, vocês estão inovando. As Escrituras, Moisés dizem que se não circuncidados não poderiam ser salvos. Atos capítulo 15, verso 1, está lá escrito. Imagine quando Paulo começou a escrever as suas cartas, ok? Não existia Novo Testamento, irmãos. E aí, uns falavam assim, olha, esse Paulo, eu não sei não, hein? Eu gosto muito de Jesus, mas eu não posso aceitar Paulo, né? Eu aceito o Antigo Testamento, a lei de Moisés, eu aceito, mas eu tenho dificuldade com Paulo. E aí outro irmão, sabe que explicação ele procurava dar? Ô, meu irmão, mas Paulo, ele é a luz menor que nos leva à luz maior. Qual que é a luz maior? O Antigo Testamento, eles falavam, né? Paulo é a luz menor que nos leva à luz maior. Eu estou imaginando aqui a discussão. E aí eles falam assim, olha, eu aceito Ellen White quando ela diz coisas que a Bíblia diz, mas ela fala sobre carne. A Bíblia não fala que não é para parar de comer carne. Será? Só vou deixar no ar aqui. Será que não diz mesmo, né? E ali, imagine no primeiro século. Olha, eu gosto muito de João, mas João fala aqui que tem 24 anciãos no céu em volta do trono. Isso aqui não é só a Escritura. Então, isso aqui eu não vou aceitar de João, não, ok? Então, imagine que muitos poderiam utilizar os mesmos argumentos que se utilizam hoje contra Ellen White, poderiam utilizar os mesmos argumentos contra os escritos do Novo Testamento. Quer dizer então agora que o livro do profeta João é da Bíblia, né? Porque havia 400 anos de silêncio profético. 400 anos sem nenhum profeta. E aí surge Paulo, aí surge João Batista, surge Pedro, né, falando várias coisas ali. Né? Os judeus usavam joias, e aí Pedro fala, não seja o vosso adorno, né, o exterior, etc. Né? E aí, será que eu vou aceitar isso aqui de Pedro? Querido irmão, você já pensou que muitas das acusações feitas a Ellen White hoje eram as mesmas acusações feitas ao Novo Testamento? E hoje você aceita o Novo Testamento sem nem refletir, pensar sobre a formação do cano do Novo Testamento? Então, o que eu quero mostrar para vocês? A questão do Novo Testamento era reconhecer se eles eram inspirados por Deus ou não. Se estavam de acordo com o Velho Testamento ou se não estavam. A questão hoje é saber se Ellen White ela está de acordo com os profetas anteriores ou não está. Os profetas do Novo Testamento, eles não inovam para provar Jesus, mas eles detalham princípios que não estavam sendo praticados pelo povo, que já estavam contidos no Velho Testamento. Por isso que a lição, Jesus fala assim, não lestes, não vistes, estava escrito aí já aí. Não haveria necessidade de novos profetas se o povo já obedecesse aos velhos. Então, os discípulos começam a registrar coisas que estavam escritas ali no Antigo Testamento. A base fundamental, a base profética. Só que aí nos detalhes, eles começam a dar novos detalhes. Eles começam a expandir princípios que já estavam no Velho. Ellen White faz a mesma coisa. Ela começa a expandir princípios que já estão na Bíblia. Existem princípios de modéstia na Bíblia? Existem. Mas o povo não pratica. E aí vem Ellen White para fazer o quê? Para expandir os princípios. Veja aqui o texto. Vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessidade dos testemunhos, porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus. Ele procurou alcançar vocês por meio dos testemunhos simples e diretos.
escritos ali em inglês, numa língua viva, fáceis de compreenderem, amplamente traduzidos. Agora, se você já praticasse o princípio da modéstia, não precisaria de um profeta. Se você já praticasse o princípio do amor em casa, da educação dos filhos, não precisaria de um livro ali chamado Orientação à Criança. Se você namorasse direito, não precisaria de um livro ali, Carta aos Jovens Namorados. Se nós nos alimentássemos direito, e aqui está uma visão muito interessante que expande os princípios bíblicos sobre saúde. 8 remédios naturais. Eles estão contra a Bíblia? Não. Ela foi inspirada, ela é um profeta? Sim. Então, é palavra de Deus também. O que nós precisamos responder é, Ellen White foi inspirada ou não foi inspirada? Se ela foi inspirada, se ela é um profeta verdadeiro, não a utilizamos para as linhas centrais da nossa fé, para as 28 crenças fundamentais. Mas se ela está especificando, desdobrando princípios de profetas anteriores, que também desdobraram princípios de profetas anteriores, então ela está na cadeia da verdade e as palavras dela são as palavras de Deus. É isso que nós precisamos entender. Tiago, uma dúvida aqui, eu vou desdobrando, profeta anterior que confirma profeta anterior, profeta anterior que conflita profeta que vem depois, né? E eu vou chegar aonde? Você vai chegar em Moisés, que é o primeiro. E como eu sei que Moisés foi profeta? Como os judeus souberam que Moisés foi profeta se não tinha ninguém antes dele? Por isso que Deus usa sinais e milagres. Pragas, ok? Água amarga que transforma a água doce, o mar vermelho se abre diante de milhões de pessoas, o monte fumega diante de milhões de pessoas, o rio Jordão se abre. Então você tem sinais e prodígios e mais prodígios, porque você confirma o primeiro profeta. Não tinha ninguém para falar se ele era ou não era, mas os sinais de Deus testificaram que Moisés era profeta. E Moisés falou, olha, Deuteronômio 18, virá um outro profeta. Deus está falando que suscitará outros profetas semelhantes a mim. A ele ouvireis. Isso se refere principalmente a Jesus, mas também a todos os demais profetas. E ali o profeta antigo, ele confirma o profeta atual. O profeta atual confirma o próximo. E assim, os profetas bíblicos confirmam o ministério de Ellen White, que também passam a ser escritura, não para provar o próprio movimento adventista, porque ela é uma fonte ideologicamente comprometida com o movimento adventista. Então ela não é a fonte para interpretar Daniel e Apocalipse. Agora, se ela desdobra os princípios bíblicos de saúde, de alimentação, de família, ela é a palavra de Deus inspirada, ela é a mensageira do Senhor. Ela diz, eu não sou uma profetisa porque a minha obra é muito mais ampla que apenas fazer profecias. Eu sou a mensageira do Senhor. Ela então deveria fazer profecias, ela deveria instruir, ela deveria funcionar como um juiz diante da igreja, como um líder espiritual para guiar o movimento, para permitir que esse movimento ele florescesse. Então esse é o papel dela. Agora, nós adventistas temos todas as nossas crenças fundamentais. Aquilo que, se você não pratica aquilo, você não pode se tornar adventista. Isso está fundamentado na Bíblia. Ninguém vai te exigir parar de comer carne, ok? Porque isso aqui está no Espírito de Profecia, bem escrito nos livros de Ellen White, né? Um costume dos adventistas se referirem a ela como Espírito de Profecia. Então você tem 28 coisas ali que você precisa prometer para se tornar adventista. É a prova de comunhão. Agora, você precisa crer nos escritos de profecia que ela é um profeta. E aí, se você vai seguir ou não, isso aí é você e Deus, ok? Deveria seguir, a igreja, né, orienta, a igreja adverte. Mas aí, eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Que você também possa tomar essa decisão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.